Olá, amigos. Hoje, 4 de setembro de 2023. Hoje é uma data muito especial, porque a minha mãe faria 84 anos. Ela faleceu em janeiro de 2021, no dia 3 de janeiro de 2021, então com 81 anos. Então hoje ela estaria com 84 anos, então um dia especial. Já pedi para celebrar por ela. Querido amigo Padre Berardo Graça, ele fez já colocou, né, a intenção por ela, pela sua alma, e é a quem realmente eu devo muito, sou muito grato à formação que eu tive. Então, foi realmente um suporte na nossa vida. Hoje faria aniversário dela, é um dia muito especial em oração, reza por ela. E nessa data aqui, 4 de setembro, e vamos receber aqui, hoje, Matheus Larsan. Matheus Larsan, ele foi convidado aqui hoje porque, como vocês sabem aqui no nosso canal, a gente está fazendo aqui uma série de lives, né, com jovens também, jovens católicos. Eu fico admirado de ver como temos visto muitos jovens que estão estudando a sã doutrina católica, estão procurando entender, né, toda a crise atual que a igreja vive, que é uma crise gravíssima. Por isso que essa série de lives, depois até, quem sabe, eu pretendo reunir até num livro, né? E já trouxe vários aqui que partilharam com a gente as nossas apreensões por tudo isso que está aí, mas sem que nada disso avale a nossa fé solidíssima, né? A gente sabe que ao longo da história da igreja, a igreja, desde o início até hoje, atravessou tormentas e mares revoltos, até aquela imagem que emblematiza bem a própria cena de Jesus, né, que está com os apóstolos no barco, em meio à tempestade, e mais uma vez, e dentre tantas, ele diz: não tenham medo. Há uma passagem até que ele próprio chama Pedro para caminhar sobre as águas. Pedro titubeia, né? E Jesus disse: homem de pouca fé. Então sempre é a questão da fé, da aprovação da fé. Então essa imagem que essa passagem do Evangelho mostra aqui, a história até a última geração vai ser isso. Até a última geração são tormentas, são provações, privações, sabe? E são aquilo que a gente sempre fala, né? De que lado estamos? Então a gente precisa saber de que lado que a gente está. E muitos que dentro da igreja, com altos postos, com postos de decisão, que deveriam ser timoneiros, né? Timoneiros na defesa da sã doutrina, acabaram fazendo o jogo do inimigo, acabaram traindo, acabaram fazendo concessões que nunca deviam ter sido feitas, acabaram fraquejando, acabaram sendo seduzidos pela fama do mundo, pelo
pela glória temporal e pelo tapete vermelho do mundo, e acabaram com seus atos causando danos na vida da igreja, na sociedade, e vestidos a caráter, quer dizer, né? Vestidos a caráter, quer dizer, lobos em pele de cordeiro, né? E então não é de hoje isso. Então, quando a gente vê a crise de hoje da igreja, a gente não fica abalado na fé, porque a gente sabe que não é de hoje. Desde o início a coisa foi assim. Então, é preciso saber o que é que a gente está defendendo hoje, século XXI. Então, eu fico feliz de ver como há muitos jovens, tá, que estão se aprofundando na crise, estão estudando, estão fazendo um apostolado e promissor. Então, por isso que eu convidei o Matheus Lassan. Então, quero que você se apresente, né, aos nossos inscritos. Depois eu vou aqui cumprimentar um pouco o pessoal. E vamos ter uma conversa um pouco aqui sobre o antes do modernismo. A gente fala muito do modernismo, Vaticano II, vamos recuar um pouco. Vamos pegar até lá na Revolução Francesa, tá? E procurar entender também um pouco esse momento da Revolução Francesa até o começo do século XX, o que aconteceu para dar no que deu e a coisa ir do jeito que está. Com a palavra, Matheus, desde já agradeço aí pela sua disponibilidade de estar aqui fazendo essa partilha no nosso canal. Boa noite a todos. Eu sou Matheus Lassan, professor Hermes. Minha honra estar aqui no teu canal. Salve Maria Ti, salve Maria todo mundo que está aí no chat. Eu tenho feito um trabalho nos últimos meses no YouTube de restaurar a política tradicional católica. Então nós desenterramos aí o acordo do Hahnemann, o acordo que o Papa Leão XIII fez com a República Maçônica Francesa, as consequências desastrosas que isso trouxe para a Igreja Católica, os antecedentes disso tudo. Também desenterrei no meu canal Egídio Romano, ele foi o aluno de Santo Tomás de Aquino, ajudou o Papa Bonifácio VIII a confeccionar a bula Una Sancta, uma das bulas mais importantes de política na história da Igreja Católica. E o meu apostolado, o trabalho que eu tenho feito com os amigos e com os jovens, quero mandar um abraço para todo mundo da ação restauracionista, da nossa causa de restauração, porque o que nós queremos é a restauração do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, uma defesa integral da fé católica, sem concessões com o modernismo, sem concessões com o mundo moderno. E aí uma coisa que é muito importante que fique clara no dia de hoje, nessa live aqui, essa gloriosa live com o professor Hermes, é que a crise não começou com o Vaticano II, a crise não começou com Hahnemann. A crise está na Igreja Católica há 2000 anos. Tem 2000 anos que os inimigos de Nosso Senhor se infiltram na Igreja Católica para destruí-la por dentro. Há 2000 anos que, quando o ataque frontal de cortar as cabeças não funciona, eles se colocam por dentro para manter a casca, manter a aparência de catolicismo, porém ser a essência da doutrina cristã. E o nosso apostolado é uma defesa integral da fé católica. Maravilha, então, eu fico feliz de ver, né, como eu falei, jovens, né, você está com 23 anos, né? 23. Então, está com 23 anos, então, quer dizer, com esse ardor, evangelizador, autêntico, isso é importante, isso é motivador, né? Porque eu sou da geração pós-Vaticano II mesmo, eu nasci em 65. Quer dizer, quando eu nasci, estava acabando o concílio, então eu fui a geração que recebeu o impacto do Vaticano II. Cheguei a estudar um pouco de latim, ainda peguei um pouquinho, o restinho, né? O restinho, né? E vi como tudo aquilo que eu tenho aqui, o Iota Uno, né? Que faz assim uma leitura fantástica do que fizeram, né? Do desmonte que foi feito. De fato, o Iota Uno, do Romano Amero, é um livro que eu sempre recomendo, que ele pega a parte teológica, a parte catequética, litúrgica, ele pega a essência, né? Não é só a parte política, mas ele pega a essência mesmo. Fizeram a coisa de uma tal forma. Li também recomendo, há muitos livros, mas eu recomendo aquele do professor Roberto Mattei, que vai fazer toda uma análise sobre o que foi debatido, o que foi votado, as movimentações dentro do Vaticano II, para dar no que deu. E os resultados estão aí, os efeitos estão aí, mas eu percebo que você já é da próxima geração, né? Você não é da minha geração, mas é da próxima geração, e eu vejo que vocês, agora eu posso falar vocês, né? Porque eu sou da geração anterior, eu vejo que vocês são promissores, né? Os jovens da sua geração são promissores, é uma geração
é assim, desafiantíssima, vou usar até no superlativo, desafiantíssima, estou usando até no superlativo, por quê? Porque é como se, né, o chão tivesse, como se tivessem tirado o chão, né, e a coisa está de um jeito que recompor, esse trabalho de recomposição e mostrar os equívocos do que foi feito para restaurar e retomar o que não pode ser perdido, tá? Por isso o sentido da tradição, né? Que tradição é isso, é entregar, você entrega, você, né, traz, você deixa aquilo que não pode ser perdido, tá? E, então é uma missão da nova geração fazer isso, aquilo que não pode ser perdido, que é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, aquilo que ele ensinou e viveu, e testemunhou com o seu ministério, com o seu testemunho, com a cruz e a ressurreição. E o ide e evangelizai, que foi uma ordem, não foi um pedido, foi uma ordem. Ele ordenou, ide e evangelizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, e por aí afora, os sacramentos e tudo mais. Mas então, antes de começar, a gente conversar um pouco aqui, deixa eu só cumprimentar um pouco aqui o pessoal que está aqui no canal, Wilson Sam, Kleber Martins Silva, Kleber Silva, Sabor Brasil, Isaías é de Pernambuco, Denilson Gonçalves é membro do canal. Nós estamos aqui no nosso canal com um curso sobre o Apocalipse, é um curso em profundidade, com calma, sem pressa. Já fizemos 22 aulas, é uma por semana, e é um curso que pelo roteiro aqui, vai 3 anos, uma por semana, onde a gente está vendo assim todos os conceitos, os fatos que estão ali contidos, as imagens, as visões, as tantas interpretações, desde o primeiro século até hoje, toda a bibliografia, inclusive acadêmica, atual, tudo isso a gente está vendo nesse curso sobre o Apocalipse, à luz da fé. E quem está fazendo o curso, o Denilson, até agradeço que ele fez aqueles tópicos temáticos por minutos. Eu não sei como é que faz isso, mas ele fez, eu agradeço. E então, quem é inscrito no canal, convido a fazer o nosso curso sobre o Apocalipse. É um curso pé no chão, tá? Sem bizarrices, sem exotismos. A gente faz uma apresentação realmente do que é preciso entender para que a gente possa, inclusive, fortalecer na fé, né? Um livro maravilhoso, é o livro que encerra a Sagrada Escritura e completa o Gênesis e tanto, né, e toda a história da salvação. Então, é um livro que esclarece, elucida todos os conceitos que ali estão, as imagens, os símbolos que aparecem, as personagens que são citadas e tudo mais. Então, agradeço aí para quem é membro do canal. Jorge Matos é membro do canal, Thiago Leão, Edi Souza, Antônio de Oliveira Salazar, deve ser pseudônimo, né? Mas está valendo, né? Maria, outro dia até eu recebi um comentário aqui, precisamos de um Salazar, né? Recebi um comentário aqui tá? Entendeu? Católico ele, importante lembrar isso, bastante. Não, ele enfrentou a coisa, ele não se acovardou, não, entendeu? E ainda você vê, né, ainda no final da vida dele, ainda tiveram que... Ele acabou sendo afastado no finalzinho da vida dele, mas ele continuou como se estivesse regendo. Ele não tinha coragem de chegar para ele e disser que ele já estava fora, ele continuou como se estivesse regendo. E eu vi outro dia até acho que uma cozinheira, alguém que trabalhava com ele lá, você tem que ver, né? Eu gosto de conversar com pessoas que convivem com a pessoa, né? E só falando bem, falando da pessoa que porque é o exemplo do dia a dia, né? Outro dia ligaram aqui para mim assim, como é que foi? Eu fui vereador aqui na minha cidade, como é que foi o seu trabalho como vereador? Eu falei assim, liga lá para a Câmara, liga lá, pergunta lá na Câmara, não para mim, entendeu? Vai lá, pergunta para o copeiro, para o diretor, para o motorista, qualquer um. Como é que foi o nosso trabalho? Então, aí você tem uma informação segura, né? Aí você tem uma informação segura. E assim foi essa, acho que trabalhava com ele. Falou bem.
Maria Helena Candeia, membro do canal. Totaliste, sedvacantiste. Bem, já falei para todos aqui que eu, com todo o nosso olhar crítico sobre tudo isso que está acontecendo, eu não sou sedvacantista, tá? Mas, assim, a gente tem uma leitura crítica, um olhar muito crítico a tudo isso que está acontecendo, principalmente, inclusive, só para deixar registrado, a gente até conversava um pouquinho antes, né? Agora, Francisco esteve na Mongólia, né? Ele está assim, ele está, como diz o outro, está querendo ir para a China, está querendo ir para a Rússia, entendeu? Foi lá pertinho, tá? E deu uma declaração, mais uma das suas declarações controversas. Tristes. Dizendo que, eu não sei se vocês viram, dizendo o seguinte, dando um recado para os chineses, fazendo uma declaração aos católicos chineses, de que eles precisam ser bons cristãos e bons cidadãos. Como é que você acha? Como é que você vê essa declaração, Mateus? Bons cristãos e bons cidadãos num país dominado pelo Partido Comunista. Como é que você vê isso? A doutrina católica é muito clara. O poder legítimo é aquele poder constituído pela Igreja e que serve aos interesses de Cristo. Porque Cristo é rei da humanidade, não somente enquanto Deus, mas ele é rei dos homens enquanto Cristo homem. Então veja só, o que o Partido Comunista Chinês tem para agregar no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Coisa nenhuma. Pelo contrário, são todos inimigos da fé, inimigos da Igreja, inimigos da sã doutrina. Então como é que um católico pode ser um bom cidadão, cooperar com o sucesso do seu governo, se o intuito desse governo é destruir a fé cristã? São duas coisas que não se combinam, né? É água e óleo. Você mistura, ela vai ficar separada no fim das contas. Não tem comunhão entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Isso é óbvio. Exatamente. Bom, a gente fala muito no modernismo e no quanto ele foi e está sendo nefasto, entranhou dentro da igreja de uma tal forma que hoje está aí quase irreconhecível. A instituição está quase, que a gente sempre fala quase, né? Sempre é quase, que não será totalmente, porque é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que as portas do inferno não vão prevalecer, então não será totalmente, mas está quase irreconhecível do que foi no seu passado glorioso, com a sua rica liturgia, a missa de sempre, e agora com tradições custódias, é uma tentativa de estancar, né, aquilo que o Papa São Pio V chamou de missa de sempre. De sempre. Esse foi o termo que ele usou. Quer dizer, missa do rito romano. Grande Papa São Pio V, não sei se vocês sabem, foi o primeiro Papa que usou o hábito branco. Primeiro que usou, entendeu? O primeiro que usou o branco nas vestes, né? Como sumo pontífice, o grande Papa do Catecismo, né? Que o Catecismo de São Pio V, eu gostaria de um dia, quem sabe, se tiver a oportunidade de fazer um curso sobre o Catecismo do Papa São Pio V. Tem o do São Pio X, também aquelas perguntas e respostas, mas é do Papa São Pio V, que tem, assim, por isso que é interessante observar, é a precisão conceitual, tá? Não tem ambiguidades, voltas, não dá muita volta, ele é preciso conceitualmente e é fantástico. O rico magistério, a riqueza civilizacional, né? E o desmonte civilizacional, que também é o desmonte do vigor católico, que a gente vai ver aí desde o século XIV, já um pouco antes no nominalismo, e depois, como eu sempre falo aqui, com a flexibilização da condenação da usura ali, século XIV, século XV, que isso teve terríveis consequências, que todo o capitalismo, e hoje o globalismo é consequência disso, né? E isso fez emergir, né? Século XIV, isso fez emergir o espírito moderno. Hoje, em nível mundial, o espírito globalismo que está aí, protestantismo também, né? Decorrência disso, a Revolução Industrial, a tecnocracia que veio depois, cientificismo e tudo mais, como a gente está vendo, que a tecnocracia é a base do globalismo hoje. Mas antes da emergência daquilo que o Papa São Pio X vai chamar de modernismo,
que ele condenou corajosamente na Pachende, a gente teve o chamado catolicismo liberal do século XIX. Aqui é sobre isso que eu gostaria de ouvir você, tá? Porque essa é uma parte assim que hoje os católicos não se aprofundam muito, e é importante entender esse catolicismo liberal do século XIX, que começou assim, querendo conciliar, ó, a palavra conciliar a igreja com a Revolução Francesa. Então, esse é o ponto, querendo conciliar a igreja com a Revolução Francesa. Eles queriam conciliar a doutrina católica com os princípios do liberalismo, especialmente o liberalismo político, e aí a gente vai ver expoentes que vão emergir naquele contexto, como Lamennais, né? O Lacordaire, que era dominicano, Montalembert e tantos mais. Então, gostaria de ouvi-lo então, sobre isso, né? Que você então partilhasse com a gente então, como é que você vê isso, se você considera importante mesmo esse ponto, porque se você vai recuar, você vai chegar no tempo de Jesus lá com os fariseus, se você for recuar, né? Mas é importante esse recuo no século XIX, e eu quero ouvi-lo um pouquinho sobre isso, e depois a gente vai fazendo as nossas considerações também. Maravilha, professor. Então, eu faria um recuo até um pouco antes, sabe? Existe a teoria que é bem conhecida aí no meio católico tradicional das 3 revoluções. Ou seja, a revolução que começou no Jardim do Éden foi Satanás, através da serpente, dizendo: comei deste fruto do conhecimento do conhecimento do bem e do mal, saiba o segredo, esse conhecimento que eu tenho que ninguém mais tem, e vocês serão iguais a Deus. Ou seja, a revolução satânica é a revolução da igualdade, a igualdade em todos os campos. Então, a primeira fase da Revolução é a Revolução Protestante. Por quê? Porque a Revolução Protestante faz a igualdade religiosa. Todos os homens são iguais perante Deus. A Revolução Francesa é a segunda fase da Revolução Satânica da Igualdade. Por quê? Porque a Revolução Francesa vai trazer a igualdade social. Ora, se todos os homens são iguais perante a Deus, por que deve haver distinção entre homens e homens? Por que alguns homens têm que ser reis e alguns homens têm que ser plebeus? Por que alguns homens têm que mandar e outros têm que obedecer? Por que reis e por que súditos? Todos são iguais. Todos os homens são iguais perante a lei, porque eles já são iguais perante a Deus. E aí vem a Revolução Francesa, acabando com as castas sociais. E a terceira fase da Revolução é a Revolução Russa, a Revolução Comunista que aconteceu na União Soviética, por Lenin. O que é a terceira fase da revolução? A revolução da igualdade econômica. Se os homens já são iguais perante a Deus, se os homens já são iguais perante os homens, por que os homens não são iguais também no dinheiro? Essas são as 3 fases da revolução. A igualdade plena. E a fonte do a raiz do liberalismo prático no campo político, creio eu que acontece do convívio pacífico e conciliarista entre católicos e protestantes, porque quando o protestantismo surgiu na Revolução de Martinho Lutero em 1517, inicialmente houve briga e houve grandes guerras para acabar com a heresia protestante. Porém, com o passar do tempo, com o declínio moral, tanto do clero, sobretudo na França, e do clero da nobreza francesa, quando os homens estavam mais preocupados com os bens terrenos, com os bens deste mundo, eles falavam: mas para que se meter em briga por causa da fé? Por que defender a Nosso Senhor? Teve uma certa pessoa aí que disse: não vos conformeis com este século, mas a gente não precisa levar isso muito a sério, né? Somos todos cristãos, todos nós adoramos a Deus, e deixa aí, o católico vive aqui, na rua de baixo vive um protestante, e tá tudo bem, cada um vai buscar a Deus conforme o seu bem-estar, conforme acha melhor para si. Isso é o liberalismo. Cada um vai fazer o que é bom para si de acordo com sua própria vontade. Isso é liberalismo. Esta é a fonte do liberalismo. E aí, do convívio pacífico, porque quando você convive muito tempo com uma religião diferente, com alguém que pensa diferentemente de você, que tem as ideias erradas, você acaba achando aquilo normal. E não é normal. O normal é a verdade, o normal é a fé católica. Um dos padroeiros da nossa causa restauracionista é São João Batista, porque São João Batista não moderou o seu discurso perante Herodes. Perdeu a cabeça, mas ganhou a fé, ganhou a vida eterna. Esse é o mais importante. Não moderar discurso, não fazer concílio, não fazer acordo, não fazer coisa nenhuma com o mundo moderno. Ou a fé católica ou nada. Então, aí, queria que você falasse um pouco sobre uma questão que é curiosa a gente observar.
a postura do clero, né? A postura do clero antes e durante a Revolução Francesa. É importante entender isso, para entender né, o porquê que houve o que houve da forma como aconteceu, quer dizer, a postura do clero. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois bem, Monsenhor Dolan, que é um bispo tradicional católico aí, que desde o Concílio Vaticano II vem se colocando contra o modernismo, ele diz o seguinte: é muito impressionante que a misericórdia de Deus tenha durado com a França até 1789, porque a situação do clero no século XVII, no século XVIII, a situação moral da nobreza francesa era deplorável, deplorável, deplorável mesmo. Falando da nobreza francesa, os reis Luís XIII, Luís XIV e Luís XV, no Palácio de Versalhes, eles tinham amantes e eles tinham quartos reservados às amantes e eles tinham amantes para cuidar de outras amantes. Ou seja, uma decadência completa, uma degeneração moral absoluta na nobreza francesa, tá? Coisa assim, baixo nível. Isso é o mais tranquilo que eu posso falar aqui numa live para não escandalizar demais as pessoas, tá bom? Para falar sobre a corrupção moral do clero, no século XVII, ou seja, 1600 e alguma coisa, aconteceu ali, por volta de 1660, 1670, o caso dos venenos. O que foi o caso dos venenos? Pois bem, chegou uma certa denúncia à polícia francesa, e eles foram investigando, de que um padre estava fazendo rituais satânicos com uma missa negra, rituais de aborto ritualístico e coisas dessa natureza. E aí pegaram o padre. Eu não sei se eu mandei a foto para colocar aqui para o senhor, mas pegaram esse padre, fizeram a inquisição, e aí encontraram uma bruxa, isso no século XVII, pessoal, encontraram uma bruxa que trabalhava com esse padre nos seus ritos macabros, satânicos, e quando investigaram a casa dessa bruxa, encontraram lá 2.500 ossadas de crianças, ou seja, dos rituais passados. Isso deu um escândalo na França, gigantesco, e, para piorar a situação, como se não fosse ruim bastante, outros padres estavam envolvidos, e essa bruxa, em específico, ela foi condenada à pena capital porque ela vendia, prestem atenção, vendia veneno para que as mulheres da nobreza francesa envenenassem os seus maridos, ou seja, mulheres que queriam assim se livrar do conde, se livrar do marido que era duque, e arrumar e legalizar a situação do matrimônio, por assim dizer, com um amante delas, envenenavam o marido, e nesse meio tempo, o ritual satânico, missa negra, tal. Essa é a situação deplorável do clero, tá? Do clero no século XVII. Ali no início dos anos 1700 e alguma coisa, tem uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo para uma freira na França, e lá ele clama que seja consagrada a França ao Sagrado Coração de Jesus. E por conta dos vários bailes, dos vários prazeres dessa vida e de N coisas dessa natureza, certo? Deixam Jesus para depois, ignora, depois a gente vê essa questão aí, semelhante a essa questão da consagração com a Rússia. Não, isso aí vai dar muito problema político, porque já tem uma quantidade grande de protestante aqui dentro da França, consagrar o Sagrado Coração, não, isso aí é complicado, e foram deixando para depois, até que a misericórdia de Deus acabou em 1789. E aí começa a Revolução Francesa. O primeiro tiro, o que vem antes da Revolução Francesa, a expulsão dos jesuítas na França, certo? Depois disso, a execução em massa dos padres. Isso para dar um pequeno panorama assim, de como estava a situação moral do clero e da nobreza antes da Revolução Francesa. Professor Hermes? Eu estou ouvindo. Importante esse relato, né, para o antes e depois, os massacres que foram terríveis, né? E depois também eu quero ouvi-lo sobre a questão da Constituição Civil do Clero, Napoleão, esse contexto aí que é o começo do século XIX, que vai ser um ambiente que vai fazer com que depois, esses que eu acabei de citar no começo, vão tentar a conciliar, né, a doutrina católica com o espírito da Revolução e as consequências já conhecidas. Certo. Estou passando a palavra para você, porque senão eu acabo fazendo aqui a live, aí eu vou ser criticado pelos inscritos, assim, Paulo, deixa ele falar, então por isso que eu estou... Mas aí também é um prazer da minha parte, vocês não podem me tolher dessa honra. Não, eu sei, por isso que eu estou deixando você à vontade, para que você também discorra, né, sobre esses pontos que são relevantes. Maravilha, maravilha.
Certo. Então, essa live aqui de hoje para falar sobre a modernidade, a crise da Igreja Católica, na sexta-feira passada, dia de São Luís IX, eu fiz uma aula de 2 horas contando todos os detalhes assim do que foi a Revolução Francesa, do que foi o Acordo do Hahnemann, do Papa Leão XIII e as consequências disso para a modernidade. Tá? Eu fui a primeira pessoa do YouTube mundial que falou isso nos últimos 10 anos. Então eu me sinto extremamente honrado aqui de estar com o professor Hermes, podendo dar uma síntese melhor desse assunto. Pois bem, Revolução Francesa, tá aí o meu canal. Aqui é o canal, né? Aqui é o seu canal, né? Então, o canal do Matheus Larsan. É a origem francesa, o Larsan? Isso, origem francesa. Tá. Então, depois eu peço aos inscritos do nosso canal que queira conhecer o seu trabalho, tá aí, Matheus Larsan. Olha, você está com 766 inscritos. Vamos ver se chega a 1.000 inscritos, pelo menos, né? Pelo menos depois dessa live. Então, quem está aqui inscrito, se puder ir lá se inscrever no canal dele, tem alguns vídeos bem interessantes aí dessa temática. Eu agradeço. Prossiga. Muito obrigado, professor Hermes. Muito obrigado a todos se inscreverem, viu? Vai ser um prazer, uma satisfação poder estar compartilhando com vocês essa jornada aí em prol da restauração da igreja, restauração do reinado social de Nosso Senhor. Pois bem, a Revolução Francesa, ela começa de um jeito muito macabro, tudo, porque eles destituem o Deus católico, e colocam no lugar a Deus a razão. Então, a Revolução Francesa ela tem a sua origem gnóstica, ela tem a sua origem... gnosticismo significa culto ao conhecimento, né? Gnose, conhecimento em grego, e o ismo, sufixo de religião. Então, culto ao conhecimento. Esse conhecimento materialista, imanente, que não liga para o transcendental, achando que tudo está aqui nessa terra. Então, como a existência de um padre faz as pessoas lembrarem da existência de Deus, para que as pessoas não lembrem de Deus, você tem que matar os padres. E aí a Revolução Francesa começa com um assassinato em massa do clero católico. Tem 2 aulas que eu recomendo bastante. Uma aula é do professor Carlos Bezerra, acho que são 40 minutos, A Face Oculta da Revolução Francesa, e uma outra recente que o professor Lucas Lancaster colocou no YouTube, sobre Revolução Francesa, Lucas Lancaster, um dos vídeos mais recentes, Profanação de Corpos, alguma coisa assim. Ali eles contam 2 relatos de algumas matanças que aconteceram. Só para dar o contexto, tá bom, pessoal? A minha intenção falando do que é a Revolução Francesa é mostrar qual era o espírito revolucionário da República Francesa, para justificar a nossa explanação sobre o que foi o Hahnemann, o acordo do Papa Leão XIII com a República Francesa 100 anos depois da Revolução Francesa. Tá? É bom que fique bem consolidado isso aqui. Mas a Revolução Francesa, durante ali 1789 até 1793, esses 4 primeiros anos, era comum eles prenderem padres e freiras e monges dentro de uma igreja, chegar lá às 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, e ficar matando todo mundo a pisada, paulada, facada, essas coisas mais baixas, mais abjetas, assim, até 6 horas da manhã. Fazer revezamento de pelotões porque eles estavam cansados de genocídio. É um sangue, um banho de sangue. Naquele livro, Libido Dominante, daquele autor que está proibido de citar no YouTube, conta lá um relato de uma senhora que estava desavisadamente passeando pelas ruas francesas, e quando ela passa pelas praças principais da cidade de Paris, ela escorrega numa poça de sangue, por conta das dezenas e centenas de decapitações diárias. Então é uma coisa assim, lamentável, todo mundo, você veja, a liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade significa o quê? Significa matar padres, significa acabar com a fé católica, fazer a desgraça, promover a matança generalizada. Isso é liberdade, igualdade e fraternidade. Pois bem, até 1793, a Revolução Francesa não tinha atacado o poder monárquico, porque muitas pessoas pensam que a Revolução ela é antimonárquica por natureza. Não. A Revolução se concilia muito bem com a monarquia. Veja só, a monarquia liberal da Inglaterra, a monarquia liberal Dom Pedro I e Dom Pedro II aqui no Brasil, certo? Esses 2 anticatólicos que governaram o Império Brasileiro. A Revolução se dá muito bem com uma monarquia. O problema é quando o monarca quer defender a fé católica. Então, em 1791, 92, começa a surgir a Constituição Civil do Clero. Na Constituição Civil do Clero, os revolucionários eles exigem que os católicos jurem fidelidade à República Revolucionária e que não se submetam a nenhuma autoridade estrangeira. Ou seja, que eles rompam com o Papa e se submetam à República Revolucionária. Infelizmente, metade do clero adere, jura, é chamado clero jurão, e a outra metade não jura. O clero contra-revolucionário, o clero refratário, certo? E bem, 1793, quando está no ápice da controvérsia, a questão
da questão da Constituição Civil do Clero, a Revolução força o rei Luís XVI a assinar e concordar com a Constituição Civil do Clero. Então ele, aconselhado pelos seus diretores espirituais, ele diz o seguinte: não, eu não posso levar o meu povo a romper com o Papa, porque não há catolicismo sem Pedro, certo? E bem, devido a isso, eles promovem a decapitação do rei, o regicídio, o assassinato real. E é um assassinato que não é puramente uma execução, é um assassinato ritualístico, certo? Pegaram a cabeça depois de decapitar, colocaram numa estaca e fizeram basicamente uma procissão, fazendo as suas canções, cantando a Marselhesa, mostrando para todos que tinham cortado o rei. Isto é satânico, isto é revolucionário. E aí existe uma grande, em 1793, começa a grande contra-revolução francesa, os grandes católicos da Vendéia, exemplos para os dias de hoje, e eles se reúnem, liderados pelo general de La Charrette e alguns outros generais, para acabar com a revolução, para salvar-se, né? Ali eles foram evangelizados naquela região da França, do oeste francês, por São Luís Maria Grignon de Montfort, mostrando assim o trabalho de um santo, como isso pode gerar repercussões a longo prazo. E bem, eles durante bons anos aí conseguiram fazer defender a fé católica. Eles abrigavam os padres que não tinham jurado a Revolução Francesa, que não tinham jurado a Constituição Civil do Clero. E vejam bem, pessoal, só era permitida a missa daqueles que jurassem a Constituição Civil do Clero. Os padres que não jurassem, eles estavam proibidos de rezar a missa. Então eles tinham que esconder a batina, eles tinham que rezar a missa no meio do mato, no meio do curral, de fazendas, dentro da casa das pessoas, ou seja, uma situação de crise generalizada. Os católicos... É um pouco o que está acontecendo, né? Está acontecendo hoje quem, por exemplo, quer celebrar a missa do rito romano, a chamada missa tridentina, que foi agora estancada, o processo foi estancado, buscou-se inviabilizar essa possibilidade com a tradição custódia, né? Agora estamos vendo essa situação de bons sacerdotes tendo que celebrar, né? Quase que clandestinamente, né? Sim. Eu conheci muitos sacerdotes ligados ao modernismo, ligados à estrutura diocesana, que eles têm rezado missa tridentina, né, a missa motu próprio, dentro de casa, escondido, sem autorização do bispo. Isso é um absurdo, um franco absurdo. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Para você rezar a missa da macumba, a missa sei lá, a missa do chimarrão, a missa do churrasco, você pode chegar na catedral, reza que não vai ter nenhum problema e tá tudo certo. Agora, você não vai conseguir uma capelinha num bairro de periferia para rezar a missa tridentina. O que é isso? É um absurdo completo. Um caso que aconteceu recentemente, o padre Leonardo Holtz, ele foi excomungado da Diocese do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele queria rezar a missa tridentina sem conceder nada na doutrina. Foi a primeira excomunhão na Arquidiocese do Rio de Janeiro em 30 anos. E ele contou pra gente que a 500 metros da paróquia dele tinha lá um padre Zezinho que literalmente levava mãe de santo para dar passe nos fiéis no meio da missa. Esse cara foi excomungado? Não. Foi suspenso de ordem? Não. Fez o que com ele? Nada. Por quê? Porque ele está ligado com o modernismo. Ele aceita essa coisa. Agora, se você vai contra isso e quer ser refratário, quer ser contra-revolucionário, isso você não pode. Isso é inaceitável na igreja moderna. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto que antecedeu, né, o modernismo, né? No século XIX, principalmente na França. Tem algumas questões aí que são interessantes e importantes para saber o contexto que antecedeu os modernistas para terem a força que tiveram no final do século XIX e começo do século XX. Vamos dar uma agilizada nesse sentido. Então, quando a Revolução Francesa ela caminha, Napoleão acaba assumindo o comando da Revolução, no golpe de 18 de Brumário. Em 1903, se eu não estou enganado, ele se autocoroa imperador da França, imperador dos franceses. 1804, me parece. 1804. 1804, durante a cabeça. 1804. 1804, ele se autocoroa imperador dos franceses, e nessa daí ele faz um acordo com o Papa Pio VII. O acordo, por quê? A intenção da Revolução Francesa era matar os católicos. Napoleão, que vinha aí de uma classe diferente da maçonaria, ele queria que os católicos apostatassem da fé. E para o católico, porque o sangue de Marte é semente de cristão. Então, se você mata um cristão, você faz dele um mártir. Agora,
Se você enche o cristão de benesse, de televisão, de jantares e coisas e luxos e coisas dessa natureza, você vai fazer dele um apóstata. Então, Napoleão, se a Revolução Francesa fez uma geração de mártires, Napoleão fez uma geração de apóstatas. E aí ele faz um acordo com o Pio VII, prometendo que não ia perseguir a Igreja Católica, prometendo devolver parte de alguns bens roubados da Igreja Católica, não todos. E, bem, os católicos na França, de modo geral, não aceitam isso muito bem. Parte aceita muito bem, porque estava cansado de ser perseguido, e parte se revolta. Acontece até um pequeno cisma na França, chamada Pequena Igreja, porque eles não aceitavam coroar Napoleão Bonaparte como rei dos franceses, como imperador dos franceses, alguém que não tem a fé católica. Né? Então esse é o contexto, daí tem as guerras napoleônicas, todo aquele contexto ali que nós vamos dar uma passada. Em 1815, Napoleão é definitivamente derrotado pelo general Duque de Wellington na Batalha de Waterloo. Um pequeno parênteses, general Duque de Wellington, um grande homem, além de derrotar o anticristo, tirano do Napoleão Bonaparte, certo? Ele foi também o primeiro-ministro da Inglaterra, e enquanto ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele atrapalhou os planos de um certo povo e também melhorou muito a situação dos católicos na Inglaterra, porque os católicos tinham perdido o direito aos cargos políticos desde o cisma anglicano. E ele apoiou também a coroação de Dom Miguel. Então, nossa pequena homenagem aqui ao Duque de Wellington, né? Uma figura interessante de ser lembrada. Pois bem, em 1815 acontece a restauração de Bourbon. Uma coisa que é bem complicada, que eu só fui entender melhor recentemente, de 1789 até os dias de hoje, a França teve, presta atenção, em 200 e poucos anos, a França teve 5 repúblicas, 2 impérios e 2 dinastias reais. 2 impérios, 2 dinastias reais e 5 repúblicas. Ou seja, a França, depois da Revolução Francesa, se tornou um mar de revoluções. A cada 30 anos, alguém vai lá e dá um golpe, derruba, faz a coisa toda de novo e uma nhaca generalizada. Tá? Agora, isso aqui é só o contexto para a gente começar o século XIX. O século XIX que é propriamente o século das revoluções. Eu vi que o professor Hermes deu uma aula recentemente, sempre muito bons conteúdos dele sobre a casa dos Rothschild. Os Rothschild é uma família que mandaram no século XIX, certo? E a grande fortuna deles eles fizeram com a derrota de Napoleão Bonaparte em Waterloo. Isso é uma história para outro dia, mas é uma nota importante de começar. Tá? Em 1830, a primeira dinastia, a dinastia de Bourbon, a dinastia do sucessor de Luís XVI, é derrubada pelas revoluções liberais de 1830. Quem estava por trás das revoluções liberais, da Primavera dos Povos de 1830? A casa dos Rothschild. Os Rothschild financiaram a Revolução de 1830 e não apenas financiaram, como o ministro das Finanças, o ministro da Fazenda da dinastia de Orleans, olha que nome interessante, né? A dinastia que assume em 1830 é a dinastia de Orleans. O ministro da Fazenda dos Orleans era um Rothschild, era o agente dos o nome dele era da família Rothschild. Então, durante 18 anos, tem uma expansão gigantesca na França, na França do liberalismo, dos interesses dos Rothschild e de outras grandes famílias aí, a casta dos pedreiros livres e esse pessoal todo. E bem, o senhor quer falar alguma coisa agora sobre Lamennais, os teólogos do liberalismo, professor? Veja, fazer alguma consideração aqui. Eu até tinha separado aqui algumas fotos. Vamos lá, fazer uma rápida. Deixa eu ver, tem umas fotos que eu selecionei aqui. Vamos ver se eu vou ter que trazer as fotos aqui. Espera aí. Tem que trazer as imagens aqui. Certo. Eu poderia ter trazido enquanto você estava discorrendo, mas vamos lá. Eu acho que... Tá indo bem, professor? Tá indo bem? Oi? Tá indo bem? Tá tudo certo? Não, sim, claro. Não, tem conteúdo, eu acho importante, e não só conteúdo, como fazer essas pontes, né, esses links. Espera aí. Tá certo. Enquanto o professor procura aí as imagens, é muito interessante. Mais um pouco, eu estou vendo as imagens aqui que eu tinha separado aqui. Prossiga mais um pouco. Beleza. É interessante que vocês observem, pessoal, que as ações políticas, elas são frutos, elas são reflexo das ações intelectuais. Ou seja, sem Kant, nós não teríamos o modernismo. Sem a revolução intelectual, sem a expulsão, sem o fechamento da ordem dos jesuítas, nós não teríamos Revolução Francesa, nós não teríamos liberalismo.
Por quê? Porque os jesuítas seguravam as pontas, eles eram a última linha de defesa intelectual da Igreja Católica na França e em boa parte do mundo. Por isso que sempre que a Revolução começa, eles vão destruir os jesuítas. E parênteses, os jesuítas daquela época não tem nada a ver com os jesuítas de hoje. Isso aí já é notório que a coisa acabou, né? Divergiu bastante. Depois do Padre Arrupe, acabou, né? Padre Arrupe, depois do Padre Arrupe dos anos 60 aí, dos anos 50, 60, os jesuítas, e depois veio o que veio e está do jeito que está hoje, né? E depois está do jeito que está hoje. Mas sobre o Pedro Arrupe, qualquer hora eu vou ver se eu faço alguma consideração aí. O padre, né? Padre Arrupe. Né? Padre Arrupe, falando de cabeça, mas deve ser isso. Eu acredito que seja. Veja. Só um pequeno comentário. Quanto mais alto a glória de uma ordem, pior a sua queda. Então, os jesuítas, que eram a tropa de choque da Igreja Católica, vejam a lástima, o contrário, a corrupção do ótimo é o péssimo. O quanto a coisa ficou feia, né? Então, eu queria só ressaltar assim, aí nesses ambientes, nesses contextos, emergem figuras e que ganham a sociedade, que ganham a opinião pública, ganham a imprensa, são paparicados pela mídia, pelas academias, e católicos. Então, você veja, por isso que, às vezes, o pessoal fala assim, interessante, fala assim, você não é muito conhecido. Eu até acho ótimo ser muito conhecido. Eu acho ótimo, porque se eu fosse muito conhecido, eu ficaria um pouco, eu ficaria um pouco assim, será que porque esses que são muito badalados, muito conhecidos pela mídia, a gente fica com o pé atrás, né? Porque, vocês vejam, só para destacar aqui, esse é o Lamennais, né? Ele foi ordenado sacerdote aos 34 anos, mas já vinha impregnado de ideias revolucionárias. Em 1829, ele publicou um livro que praticamente é o ponto de partida do chamado liberalismo católico, já pregando uma, entre aspas, religião democrática, né? Com o slogan Deus, Igreja e Liberdade. Então, você veja, né? 1829, defendendo a separação entre a Igreja e o Estado, a liberdade de ensino, a liberdade de imprensa. Então, o Lamennais, ele esforçou-se, né, para combinar a política liberal com o catolicismo romano, depois da Revolução Francesa. Polêmico, entendeu? Teve problema com um monte de gente, inclusive com a própria igreja. E turrão, né? Tem essa personagem de ser um cara turrão. E chegou a defender, com uma hora, chegou a defender o ultramontanismo, que chamaram na época, na esfera religiosa, mas no campo político é que ele imprimiu esse liberalismo católico no campo político, advogando a separação do Estado da Igreja, a, entre aspas, liberdade de consciência, liberdade de educação, de imprensa, com as consequências que a gente já sabe do que se trata, que o laicismo vai vir disso. A gente tem também... Então, esse foi um que emergiu na defesa desse catolicismo, desse liberalismo católico. Esse outro aqui, né? O Lacordaire, entendeu? Ele também era dominicano e escreveu no jornal, eles tinham um jornal, L'Avenir, né? Um periódico, que foi o que difundiu, né, o liberalismo católico proposto pelo Lamennais. Esse Henri Dominique Lacordaire, dominicano, você veja, eleito para o parlamento francês, entendeu? Eleito pela Academia Francesa de Letras, entendeu? Muito badalado na sua época. Aqui uma foto dele já, né, um pouco mais de idade, entendeu? E você tem também o Montalembert, foi o outro também, Charles de Montalembert, todos eles entusiastas
escritores de fôlego, são escritores de fôlego do catolicismo romano liberal. Todos eles escreveram no L'Avenir, depois eles acabaram se entendendo com o Lamennais também acabou terminando mal no final da vida dele, porque ele foi muito turrão, acabou sendo excomungado, inclusive, etc. Mas é assim, defendendo aqueles princípios democráticos, separação da igreja e do Estado. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque essa questão vai ter a ver com o Hahnemann depois, entendeu? E a questão a questão do laicismo, que é consequência disso também, tá? Acabou criando embaraços tanto com a hierarquia eclesiástica, tanto com o governo de Luiz Felipe, né, do Napoleão III, e essa coisa da liberdade religiosa, da liberdade de ensino, separação da igreja e do Estado, tudo isso acabou depois sendo condenado. Esse é o jornal L'Avenir, né, periódico L'Avenir, que esse aqui é de 1930, 1931, que eles passaram a escrever. Pois o Lamennais acabou sendo condenado, né, pelo Papa Gregório XVI, na encíclica Mirarivos, de 1832. Ele acabou, o Papa Gregório XVI, desautorizando as opiniões do Lamennais, na encíclica Mirarivos, de 1831. Nessa daqui não houve uma citação específica ao Lamennais nem ao L'Avenir, mas apenas uma censura implícita. E o Lamennais acabou suspendendo, né, a distribuição do jornal, submeteu-se, mas depois ele acabou escrevendo um outro livro chamado Paroles d'un croyant, Palavras de um Crente, e esse foi condenado pela encíclica Singularimus, né? E em julho de 1834, aí ele foi citado nessa encíclica. O Lacordaire, que é esse, deixa eu pegar aqui, o Lacordaire, que é esse daqui, que também escreveu para o L'Avenir, lançou um outro jornal chamado L'Air Nouvelle, foi eleito deputado da ala esquerda, da ala esquerda da Assembleia Constituinte de Marselha, demitiu-se 3 meses depois, em 1948, por conta da Revolução de 48, etc. E o que é interessante, depois só título do Lamennais, eu quero só título do Lamennais, tem só uma observação também curiosa, né? Uma influência do Lamennais, veja, uma influência do Lamennais, por incrível que pareça, o espiritismo também o espiritismo, uma influência, entendeu? Porque ele é citado na obra do Allan Kardec. Aliás, eu estive em Paris, no Le Père Lachaise, acho que Le Père Lachaise, aquele cemitério que tem Le Père Lachaise. Eu fui lá, você sabe, é um cemitério que tem em Paris, muitos notáveis, né? Eu estava ali, vendo o túmulo eu estava ali diante do túmulo do Balzac, né? O Honoré de Balzac, que escreveu a Comédia Humana. Então, eu estava ali, no túmulo do Balzac, um pouco mais para baixo ali, um monte de gente, era um dia de semana, dia normal, uma terça-feira, segunda, terça-feira, dia normal, à tarde. Você chega no cemitério Le Père Lachaise, vazio, assim, normal, né? Eu fui lá, tinha uma listinha de alguns que eu queria ver, e estava lá o Balzac, que eu li boa parte da Comédia Humana. Como escritor, ele escreveu bem, né, a sociedade francesa da primeira metade do século XIX, todas as suas transformações, etc. Como escritor, ele é muito bom, crítico de muitas coisas, mas controverso, uma vida pessoal também muito atrapalhada, digamos assim, entendeu? Tanto que morreu novo,
acho que com 49 anos, 50 anos, alguma coisa assim, 51 anos, me parece. E eu estava ali, em frente ao túmulo do Balzac, só vendo ali, e um pouco mais para baixo, um monte de gente, sabe? Bastante gente vindo no túmulo, eu não sabia de quem era. Fiquei curioso, falei assim, nossa, mas o que tem esse povo todo? É bastante gente ali durante a semana, né? Eu falei, deixa eu passar para ver quem é, né? Se é algum escritor, algum político, algum artista, né? Aí eu desci, andando ali, cheguei mais perto, era o túmulo do Allan Kardec. Allan Kardec. Eu achei curioso que tinha um monte de gente ali. E na obra do Allan Kardec, a gente tem mensagens atribuídas tanto a Lamennais quanto a Lacordaire. Então, é interessante que ele faz menção ao Lamennais. Mas, em suma, eu quis só destacar esses religiosos, vai, entre aspas, que eles foram aqueles que difundiram chamado liberalismo católico, com as consequências, e eu queria ouvi-lo sobre essa questão, principalmente essa questão do Estado, Igreja e laicismo e tudo mais, para chegar no que aconteceu mais para frente. Pois é, professor, o senhor citando a sua viagem à França, Paris, eu nunca fui à França, eu gostaria muito de conhecer a França, sabe? Mas é uma pena que eu não falo árabe. Desculpa, só um parênteses, eu estou vendo um comentário aqui do Alberto Pagnoncelli, dizendo que ele passou longe do túmulo de Kardec. Eu não sabia que era o Kardec, se eu soubesse também não tinha passado, eu não sabia que era. Eu vi que tinha um monte de gente ali, por curiosidade, aqui, deixa eu ver do que se trata. Aí que eu fiquei sabendo que era o Kardec. Se eu soubesse também, eu tinha passado, né, adiante. Mas ele está falando que ele passou longe. É que eu não sabia do quem era, eu estava ali, deixa eu ver do que se trata. Mas prossiga. Sim. Sim. Então, a questão da separação da igreja e do Estado, o pessoal aqui no chat, eu estou acompanhando, está falando sobre liberdade religiosa, parece que é uma surpresa para alguns católicos que estão aqui nessa live, deixar isso bem claro para vocês, liberdade religiosa é condenada pela igreja católica, está condenada nos sílabos, está condenada na Mirare Voz, está condenada em uma dezena de documentos. Liberdade religiosa é algo intrinsecamente mal. Vou explicar brevemente o porquê e como que isso tem a ver com a separação da igreja e do Estado, tá? Liberdade, a modernidade tem um conceito muito errado de liberdade, porque pensa que liberdade é a possibilidade de fazer alguma coisa. A liberdade na doutrina católica, na teologia católica, é liberdade para fazer o bem. O mal não tem liberdade. Por quê? Porque só existe liberdade para o bem. O bem tem o direito. O mal não tem direito à existência. Se o mal existe, tolera-se o mal. Quando muito. Mas ninguém pode dizer, eu tenho o direito natural inscrito no coração do homem de ser ateu, de negar a religião cristã, a religião católica, eu tenho o direito de fazer as coisas mais baixas aí. Não, você não tem esse direito. E na Igreja Católica, não somente as pessoas são católicas, os indivíduos, não são só os CPFs que são católicos, mas também os estados. Cristo julgará os povos, as pessoas e os estados, as nações. O CNPJ também tem que ser católico. Então, o Estado ele tem que ser católico, porque um povo católico, pessoas católicas formam um povo católico, e um povo católico forma instituições católicas, que são coroadas no Estado católico. E naquele Estado ali, é uma pequena lembrança do que será, uma pequena imaginação, uma pequena memória do que será o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém diz que a religião tem que ser separada do Estado, ela está dizendo, em última análise, que aquele Estado não tem que se submeter a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que se submeter, sim. O Estado não tem que se separar da religião, porque Cristo é rei dos homens, de todos os povos, e vai ser rei de todos os estados. E acabou. Quem disser o contrário está excomungado, proscrito, fora da Igreja Católica. Isso é liberalismo puro. Quer comentar alguma coisa, professor? Posso dar sequência? Eu lembrei aqui da encíclica, de cabeça, mas acho que é Quas Primas, né? Quas Primas. Isso, Quas Primas, isso. Fala justamente sobre o reinado de nosso Senhor Jesus social, né? O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que está esquecido hoje,
pelos teólogos da libertação e todos esses, né, que aí estão hoje pontificando, né, entendeu? Na igreja hoje. Uhum. E na França, essa questão de separação igreja e Estado, ela tem uma raiz muitíssimo antiga, que vem do galicanismo. O galicanismo ele surge com o neto de São Luís IX. São Luís IX, o católico, o rei católico por excelência, 1200 e alguma coisa, né, que conviveu com São Bernardo de Claraval e São Tomás de Aquino. O neto dele, Filipe o Belo, que de belo só tinha aparência, mas a alma era um demônio, era feio pra caramba, porque é o homem mau. Filipe o Belo, o amando de Filipe o Belo, rejeitando as ordens do Papa na França. Filipe o Belo quis baixar imposto em cima dos bens da Igreja Católica na França. O Papa Bonifácio VIII se posicionou contra, obviamente, essa postura de Filipe o Belo e ameaçou excomungá-lo. Quando Filipe o Belo soube que ele seria excomungado, e veja, na mentalidade do católico medieval, se um rei é excomungado, ele perde todo o direito a trono, a poder, tudo. Ele não tem direito a nada. E aí, ele, com medo de ser excomungado, o que ele fez? Se converteu, se arrependeu, sua santidade me perdoou. Não, ele mandou um exército antes que a excomunhão saísse de Roma. Ele estava numa cidade próxima ali de Roma. E aí ele prende o Papa Bonifácio VIII, a mando de Filipe o Belo, dá uma bofetada na cara do Papa, uma bofetada com uma luva de ferro. A coroa papal rola pelo chão. E depois disso, o Papa Bonifácio VIII foi tão forte essa porrada e o impacto moral que ele teve, que ele chegou a ter algumas, talvez, alucinações, ele não foi o mesmo. Alguns meses depois ele morreu. Para vocês terem uma ideia de como foi turbulenta essa questão do galicanismo na França durante esse período do Bonifácio VIII, o Bonifácio VIII ficou 3 dias comendo ovo. Por que ele ficou 3 dias depois da bofetada comendo ovo? Porque o ovo você não consegue envenenar, né? Se você furar o ovo sai. Então ele não comia nada no seu ovo. Imagina o terror psicológico que ele tinha. Então o galicanismo, ele é essa doutrina errônea, essa heresia, certo? De que o Estado está ou acima da igreja, ou que o chefe do Estado é o chefe da igreja naquele Estado, ou de que, para o Papa mandar em determinado país, ele tem que ter autorização do rei, que o rei teria que sancionar a doutrina do Papa. Então, já tem aí, de muitos e muitos séculos, esse embate que se favorece o poder temporal acima do poder espiritual. E nós sabemos, pela Bula Una Sancta, pela carta do Assunte, do Papa Gelásio I, século IV depois de Cristo, que o gládio temporal está a serviço do gládio temporal. O poder temporal, qual é o fim último da política? O fim da política é a ordenação do Estado para a salvação das almas. Qual é o fim último da política? O fim último da política é a salvação das almas. Então o Estado não pode atrapalhar o papel da igreja, né? E já de muito tempo o galicanismo vem aí com esse embate. E a consequência natural desse embate entre poder temporal e poder espiritual é, uma hora ou outra, inevitavelmente, acabar havendo a separação entre igreja e Estado. Isso é uma coisa terrível. Uma coisa muito ruim, que atrapalha não só o Estado, como atrapalha também o bom viver da igreja católica naquele local. Então, aí a coisa foi durante todo o século XIX, praticamente, vai ter esse debate no parlamento francês, até que esses aí também tiveram, né, fizeram parte, etc. Eu gosto muito do Louis Veuillot, né, que fez contraponto a isso. Gosto muito do trabalho dele, da obra dele, da ação, inclusive política, né, do trabalho que ele, e literária também. Eu tenho até hoje aqui um livro do Louis Veuillot sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, uma obra maravilhosa, é um catatal, mas assim, tem que ver assim, o primor das imagens e do texto, etc. E como é que a coisa caminhou? Porque eu queria que você falasse um pouquinho da tentativa que eles tentaram restaurar a monarquia, né? E tem até aquele episódio do que o rei se recusou, né? Ele se recusou por causa da bandeira. E aí a Terceira República, só para a gente poder, né? Eu vou dar um adianto, eu peço desculpas por talvez estar dando muitas voltas nesse assunto, é porque o século XIX não é estudado. Sim, então, por isso que eu acho, por isso que a gente está conversando aqui, pontuando por alto, claro, para mostrar que o antes do modernismo é importante para entender o que aconteceu. E tem alguns pontos que é importante ressaltar, como este do catolicismo liberal,
que também deixou consequências nefastas. Pelos frutos conhecereis a árvore. O modernismo é consequência do também, entre outras, do capitalismo, do catolicismo liberal, do qual esses que eu acabei de mencionar foram propositores. Sim, isso é muito importante de dizer, porque pessoas pensam que o seguinte, sacramento é importante. Sacramento é muito essencial, sacramento é muito importante. Porém, no Vaticano II, todo mundo era padre, todo mundo era bispo, todo mundo rezava a missa tridentina, então quer dizer, tem uma coisa que está acima do sacramento, que é a fé. O sacramento serve para levar as pessoas até a verdadeira fé. Agora, tem pessoas que não têm a fé verdadeira, estão lá tendo sacramentos, e assim, sacramento não vai sustentar a fé das pessoas, entende o ponto? Colocando as devidas pontuações aqui no que eu estou querendo dizer, né? É importante nós lutarmos pelo zelo da fé católica, a integralidade da doutrina. Certo. Continuando aqui, em 1830, começa a dinastia de Bourbon, a dinastia de Orleans. A dinastia de Orleans, a dinastia liberal dos Rothschild, acaba em 1848. Em 1848, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, ele inicia a Terceira República, Segunda República. Ele inicia a Segunda República. Eu me perco um pouco, porque são muitas repúblicas. Mas ele inicia a Segunda República, que vai de 1848 até 1852. Em 1852, ele era presidente da República Francesa. Ele dá um golpe de Estado e reinicia o Segundo Império Napoleônico, se autocoroando Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. O Império Napoleônico, o Segundo Império, ele vai de 1852 até 1870. O que acontece nesse período no século XIX? Tá? Eleição do Papa Pio IX, proclamação do dogma da infalibilidade, dos sílabos e várias outras condenações essenciais, que seria muito bom que a gente falasse delas em profundidade, mas estamos dando um panorama para chegarmos ao Halimã. Em 1870, existe também a queda dos estados papais, a queda dos estados pontifícios para a mão da Casa Real italiana, ligada também à maçonaria. Em 1870, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, ele invade a França em 2 semanas. Então, em duas semanas acontece a Guerra Franco-Prussiana, eles capturam 500 mil tropas, capturam o imperador, em 2 semanas acabam. Foi uma vergonha gigantesca para o povo francês. Por quê? Aquela grande França, de grandes vitórias, a França de Napoleão Bonaparte, que derrotou o mundo inteiro, em 2 semanas caiu e foi tremendamente humilhada. Não somente isso, os alemães, eles proclamaram o Império Alemão dentro do Palácio de Versalhes. Isso é uma humilhação tão grande como se o Canadá invadisse os Estados Unidos e proclamasse o Império Canadense dentro da Casa Branca. Entendem o ponto? Foi tremenda a humilhação. E isso marcou a alma dos franceses por muito tempo. Em 1870, quando acaba o Segundo Império, inicia-se a Terceira República Francesa. A Terceira República Francesa, ela começa muito bem. Por quê? Porque caiu a tendência política dos napoleônicos, os liberais Orleans estavam fracos, e aí, quando fez a primeira eleição da Terceira República Francesa, todo mundo era católico. O presidente era católico, os ministros eram católicos, o parlamento era católico, os deputados eram católicos, todo mundo era católico, todo mundo era monarquista. Então eles pensaram, vamos fazer a restauração da dinastia de Bourbon. E aí, quando foram fazer a restauração da dinastia, convidaram eu não lembro se é sobrinho de 2º grau, primo do antigo Luís XVIII, né, que foi o último rei da dinastia de Bourbon, o Conde de Chambord. E bem, a festa estava marcada, já estava tudo engatilhado para começar a coroação do rei, do Conde de Chambord, e na hora H, faltando assim dias para a coroação, ele fala, eu só quero assumir o reinado da França se nós voltarmos à bandeira tradicional. Porque aquela bandeira vermelha, branca e azul é a tricolor da Marselhesa. É a bandeira revolucionária. Talvez, professor, se eu conseguir colocar a bandeira de Bourbon aí, aquela azul com as flores-de-lis, seria interessante para o pessoal dar uma olhada. A bandeira tradicional da França, de São Luís IX, tem aqueles flores-de-lis, que são umas pequenas espadinhas e um arco para cima assim, branca e azul ao fundo. Essa é a bandeira tradicional. E aí o Conde de Chambord se recusou a assumir o trono da França com a bandeira revolucionária. O Conde de Chambord é uma figura disputada, tem pessoas que amam o Conde de Chambord, tem católicos que amam o Conde de Chambord, tem católicos que têm alguma visão diferente, mas de modo geral ele tem frases bem interessantes.
Uma delas, para que eu seja rei da França, eu quero que antes Cristo seja rei da França. Mostrando assim o ímpeto católico do reinado social para a propagação do evangelho. Pois bem, na hora H... Eu achei acho que um brasão dele aqui, vamos ver se é esse. Vamos ver se é esse aqui. Uhum. Eu achei esse daqui. Veja se... Isso, esse é o brasão da Casa Real. Da Casa Real. Mas a bandeira francesa, esse símbolo, essa espadinha aí, é a flor de lis, e é uma bandeira quadrangular, né? De azul e as várias flor de lis. Esse é o Conde de Chambord, né? Tá vendo? Uhum. Que recusou a bandeira. E... Bom, mas prossiga. Sim, sim. E aí acontece que os católicos ficam basicamente a ver navios, chupando o dedo. É uma tristeza generalizada, porque não bastasse 70 anos de quase 70 anos, né, não contínuos, de governos anticatólicos. Quando eles têm a oportunidade de restaurar a dinastia tradicional, a coisa dá com burros na água, falha, e isso entristece muito o povo. E bem, com essa derrota, eles continuam com uma república ainda católica. O presidente se chamava o MacMahon, ele era um bom católico, e aí ele fica de 1870 até 1870 até 1877, 78, como presidente da França. Porém, com o passar do tempo, a briga interna entre católicos, que eles queriam a volta da monarquia, e aí houve um crescimento, deu tempo. Esse aí também é a Casa de Bourbon, mas a bandeira real é meio difícil, eu tive uma dificuldade de encontrar. Eu não estou achando aqui. É basicamente esse quadradinho de baixo sem a coroa em cima alongado, né? Eu não estou achando aqui fácil, mas continua. Boa. Mas muito bonita, muito lindo. Eu acho lindo esse ícone, né? Muito lindo mesmo, simbólico. Bem, em 1877, o MacMahon, ele perde a presidência da França, por quê? Porque deu-se 7, 10 anos aí para os liberais da dinastia de Orleans, os napoleônicos e os franco-maçons, os propriamente revolucionários, se organizarem para a derrubada dos católicos. E aí foi se perdendo força. Em 1877, os católicos perdem a presidência, entram alguns maçons no gabinete, certo? E aí, depois de um certo tempo, volta em 1885, vem o general Boulanger. Quem era o general Boulanger? Criou-se no imaginário francês uma espécie de messianismo político, um Dom Sebastião francês, entendem? Alguém que seria o general Revanche, o general da revanche, aquele general que... Olha aqui, bandeira da França do século XII até 1364. Isso. Depois de 364 vai ter uma pequena alteração, colocar uns ícones, mas é basicamente essa bandeira, muito linda. Então cresce no imaginário francês a ideia do general Revanche, o general que vai vir vingar o povo francês e restaurar a glória do povo francês. E bem, encarnam na figura do general Boulanger, a figura do general Revanche, que ele seria o homem que viria para restaurar a igreja, a fé, a glória do povo e a nação francesa e tal, e etc. Muito bem, esse general Boulanger, ele não era católico, ele nunca se disse católico, mas os católicos começaram a apoiar e ele foi na onda. E ele fazia discursos revoltosos, que nós vamos fazer, vamos lá, vamos fazer acontecer, tal, não sei o quê. Há quem diga, já cheguei nesse ponto. Bom, e aí ele proclama um golpe de Estado, ele manda os católicos se meterem lá no parlamento para derrubarem o governo franco-maçom, instaurarem uma república francesa, e ele estava onde? Ele estava na linha de frente, ajudando na batalha, fazendo a restauração? Coisa nenhuma, ele foi para casa da amante. E aí, bem, enquanto o pau tá comendo lá, a briga está acontecendo, parece que essa amante dele, ela pega uma gripe forte, uma doença mesmo, parece que não foi morte matada, foi uma doença. E aí, umas 2 semanas depois desses acontecimentos, ela morre, e ele fica tão profundamente triste que no túmulo dela, ele vai e coloca uma bala na cabeça. E aí, bem, a segunda chance, a segunda esperança dos católicos de terem uma restauração de alguma coisa que prestasse, vai pela cabeça. Literalmente morre com uma bala na cabeça, né? Ele se mata dessa forma. E então os católicos estão arrasados, tristes, a frágil
posição política, o frágil arranjo político católico está em ruínas, e agora sim nós vamos começar a falar do Haliman. O senhor quer falar alguma coisa, professor Hermes? Não, pode prosseguir, a gente já está com 1h15, vamos ver se a gente fica até 1h30, 1h40, tá? Mas prossiga. Vamos lá. Bem, então, os antecedentes ali do Haliman. O Haliman, nesses 5 anos aí do Boulanger até 1893, que é quando começa o Haliman, a República Francesa Maçônica, ela institui o divórcio, ela rouba na cara dura a igreja de Santa Genoveva, faz um funeral blasfemo para o apóstata do Victor Hugo, aquele autor dos Miseráveis, que está no índex. O católico não pode ler Os Miseráveis sem autorização de um padre. Pois bem... o Victor Hugo, né? Sim. Victor Hugo, romântico, o pai do romantismo francês, e ele se exilou, né? Quando Napoleão III era cheio de marketing, né? Até escrevi uma vez um artigo sobre Victor Hugo. Era o homem do marketing da época, muito individualista, poeta, se exilou ele foi um dos grandes opositores políticos do Napoleão III. E aí, depois de 1870, ele volta para a França com toda a pompa, a apoteose, e foi velado debaixo do Arco do Triunfo. Né? Isso, Victor Hugo. Não, eu tenho um artigo sobre Victor Hugo que se chama, só para você ter uma ideia, vai falando, depois eu vou localizar aqui. Depois me mande. No título vocês vão ver, eu faço uma crítica ao Victor Hugo, bem pesada, inclusive. Muito bom, me manda esse artigo, eu tenho muito interesse. Respondendo aqui o Alex Gonzaga de Oliveira do chat. Victor Hugo é anticatólico? Sim, ele é um apóstata, ele não podia ter recebido um funeral na Igreja Católica e os livros dele estão no índex, é proibido o católico ler. Mas continuando, um pouco antes do Haliman, também a República Francesa expulsa os jesuítas da França, Antes de continuar, vou fazer aqui uma pequena menção. Em 1800 e me foge exatamente a data, acho que 1878, se eu não estou enganado, é eleito o Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, que é um papa brilhante, ele tem uma obra de quase 100 encíclicas, ele foi o papa que condenou a maçonaria, que escreveu a Immortale Dei. Permite só um parênteses, a gente volta a falar já no Leão XIII. Eu achei aqui o meu artigo sobre Victor Hugo, eu vou mostrar só um trechinho só, é antigo esse artigo, mas eu vou mostrar só um trechinho para vocês verem do que se trata, né? Deixa eu localizar aqui. Olha aqui, o título. Esse aqui é o Victor Hugo, né? Uma foto... ele é muito conhecido com aquela foto de barba, tudo, mas... Aliás, quem fez tietagem, né? Quem fez tietagem a Victor Hugo, sabe quem foi? Aqui nosso do Brasil? Quem foi lá fazer tietagem para ele? Dom Pedro II. Oh! Ele foi repreendido pela princesa Isabel pelas tietagens que ele fez em Paris. A princesa Isabel puxou a orelha do Dom Pedro II e falou: o que você está querendo falar? E ele fez tietagem. O Dom Pedro II parece que marcou um encontro com o Victor Hugo deu uma esnobada, entendeu? E tem esse episódio. Mas veja, só um parênteses aqui. Olha o título: Victor Hugo, o mais lúcido caso de loucura da literatura. O célebre autor de Os Miseráveis soube fazer do marketing pessoal a estratégia para impor-se como número 1 nas letras francesas no século XIX, encarnando como ninguém o individualismo da cultura moderna. Victor Hugo era um louco que se julgava Victor Hugo, assim definiu Jean Cocteau, aquele que ocupou o pódio literário francês do século XIX. Ele foi o mais lúcido caso de loucura da literatura, conclui Graham Hoppe, na mais abrangente e profunda análise da vida desse gigante do autoenaltecimento, um megalômano com inabalável crença na realidade de sua própria imagem, dotado de magnífica imaginação, segundo Baudelaire. Victor Hugo julgava-se um messias temporal, exigia adeptos que o cultuassem como uma divindade, bom, e por aí afora. Não vou ler tudo, e por aí afora, tá? Eu não passo o pano nele, não, mas continua.
Graças a Deus, católico nenhum pode passar pano, né? É bom saber aí que Dom Pedro II também gostava dele. Interessante esse fato. Mas bem. Gostava, ele fez tietagem, ele queria se encontrar, eu não me recordo exatamente, mas parece que ele quis se encontrar com ele deu uma esnobada, tudo, e a princesa Isabel também, George Sand, esse povo todo, e a princesa Isabel deu um puxão de orelha nele e falou assim, pô, pra que isso? Entendeu? É alguma coisa assim. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, sim, o Papa Leão XIII, se eu não estou enganado, foi eleito em 1778. E, bem, ele é um Papa de uma obra muito prolífica, muito extensa, fez coisas belíssimas, e as encíclicas dele são todas perfeitas, maravilhosas. Ele foi o primeiro Papa a ser filmado. É bem interessante esse vídeo. Tem muita coisa legal sobre os escritos de Leão XIII. Tá? A partir de agora, pessoal, vai começar a parte polêmica, tá bom? Um lado que vocês certamente não ouviram no YouTube brasileiro. E aqui, assim, eu faço um pequeno aviso. O que eu vou dizer são os fatos. Se a interpretação que alguém tem dos fatos não agrada, eu sugiro que mude a interpretação e não os fatos, tá bom? Em 1778, quando o Papa Leão XIII sobe ao trono de Pedro, um dos primeiros atos públicos dele é nomear o cardeal Mariano Rampolla como secretário de Estado. Mariano Rampolla era o primeiro-ministro, por assim dizer, do Vaticano. Quando ele foi cônsul na Espanha, ele atrapalhou a vida dos carlistas e favoreceu a dinastia liberal na Espanha. Então, tudo que era possível fazer contra o catolicismo, ele fazia, e tudo para atrapalhar o crescimento católico, ele também atrapalhava. Muito bem. Cardeal Mariano Rampolla, existem suspeitas seríssimas de que ele era maçom. Repito, Cardeal Mariano Rampolla, maçom. Quem diz isso? Olavo de Carvalho, Orlando Fedeli, Padre Hesse, tem artigo de pessoa no Totalista, um amigo nosso aí, muito bom artigo que ele escreveu, a questão Rampolla, cartas de pessoas que conheceram Rampolla, que falaram que viram ele entrando em loja maçônica, ele cumprimentando, ele sendo elogiado pela loja maçônica, enfim, um caos generalizado. E ele era primeiro-ministro do Papa Leão XIII, tá? Ele era secretário de Estado do Vaticano. E foi o cardeal Mariano Rampolla que esteve por trás de toda a movimentação do Hahnemann. O Hahnemann é uma obra do cardeal Mariano Rampolla. Você veja, um bispo cotado para ser papa, a gente já chega nesse assunto, e ele instrumentaliza o Papa e o Vaticano e todas as instituições da Igreja de Roma, da Igreja Romana, para acabar com a República Francesa. Muito bem, o Hahnemann, agora, propriamente dito, né? Depois de 1h30 aí de explicação, só para dar o contexto histórico do Hahnemann, porque o século XIX é muitíssimo complicado. Muito bem, em 1890, o cardeal Laviguerie faz o L de Laviguerie, ele convidou a esquadra do almirantado francês para um jantar. Então, a marinha francesa estava fazendo exercícios militares na Argélia e pararam para fazer um jantar com o cardeal Laviguerie. Então, imagine a cena, o cardeal, emissário do Papa, junta todos os almirantes, Rampolla, que mesmo favorito, foi derrotado São Pio X com clave, exatamente. O cardeal Laviguerie junta todos os almirantes e faz um discurso. E nesse discurso ele diz, na frente de vários almirantes católicos, nós temos que apoiar essa república, porque a república é bela, a república é moral, os valores democráticos, os valores de liberdade, de igualdade, e termina dizendo, viva a república! Pessoal, o cardeal falar para almirantes, viva a república, é como chegar na torcida do Flamengo e gritar, viva o Vasco! É como chegar num comício do Bolsonaro e falar, viva Fidel Castro! Vocês entendem? Nesse momento, os almirantes calam a boca, ficam aterrorizados, com raiva, e para amenizar a situação, o cardeal tem a brilhante ideia de tocar o hino da Marselhesa. Então vocês imaginem a banda do bispo tocando a Marselhesa, os almirantes não sabendo onde enfiar a cara, com ódio, saem do brinde. A Marselhesa era o hino revolucionário francês. Centenas, milhares de padres, bispos e católicos foram executados pela maldita Revolução Francesa ao hino da Marselhesa. Então, um ultraje completo, um alto clérigo tocar a Marselhesa. E bem, isso aí gera uma polêmica gigantesca na França. Todos os jornais católicos só falam do brinde do cardeal Laviguerie. Somente o Laviguerie gera um caos na França, uma completa coisa assim, controvérsia total. Antes de prosseguir, eu disse que os jesuítas tinham sido expulsos em 1887 da França, certo? Pois bem,
O cardeal Laviguerie, quando ficou sabendo da expulsão dos jesuítas, ele mandou uma carta para o Papa Leão XIII, pedindo que Leão XIII interviesse na situação. E Leão XIII respondeu para Laviguerie: bem, se para termos paz com a República os jesuítas não podem ficar na França, então que mandem embora os jesuítas. Essa foi a resposta do Papa Leão XIII. Porque a mentalidade do Papa Leão XIII era fazer um acordo. Vamos ceder, porque cedendo a gente acalma o leão, e aí dá-se liberdade para a Igreja Católica. E agora estamos de novo no ano de 1891. No vídeo que eu fiz, eu faço a demonstração completa do artigo com todas as fontes, mas citando aqui de cabeça, tem um certo nobre francês, um duque, um conde, que 20, 30 anos depois do Hahnemann, depois do brinde do cardeal Laviguerie, ele relata na carta biográfica dele uma conversa que ele teve com um bispo. E aí ele pergunta: mas bispo, com um cardeal romano, né? Cardeal da Igreja Católica, sobre a situação do Hahnemann, o acordo com a República Francesa. Aí ele pergunta: mas bispo, o que está acontecendo? Por que a Igreja tem que reconhecer a República? Aí o cardeal responde: se a Igreja até aqui foi o instrumento de união dos católicos, a partir de hoje ela será o instrumento de desunião. Aqueles católicos que aderirem ao Hahnemann, que aderirem ao acordo, que aderirem à versão 2.0 da Constituição Civil do Clero, os católicos que aderirem, eles serão desmoralizados pelos seus antigos companheiros. Eles serão taxados como aqueles que se venderam. E aqueles que não aderirem às palavras de Sua Santidade o Papa Leão XIII, eles perderão votos no eleitorado rural. Eles estarão se colocando contra. E então nós dividiremos os católicos. A Igreja, será a fonte de desunião dos católicos. Isso um cardeal dizendo. E aí o conde pergunta: mas o que a Igreja vai ganhar com isso? O cardeal responde: nada. O conde pergunta: mas ao menos nós vamos evitar a separação do Estado e a Igreja? O cardeal responde: pelo contrário, nós a aceleraremos. Em 10 ou 15 anos será coisa feita. Ele diz isso em 1891. 1905, rompe-se definitivamente a Igreja e o Estado. O Estado francês rompe com a Igreja Católica. Quer dizer, a vitória do chamado catolicismo liberal, começado com Lamennais, Lacordaire, Montalembert e todos aqueles que a gente no começo, né, mencionou. Vejam, o que é importante ressaltar é assim, à luz da fé, acho que isso que é importante ressaltar. À luz da fé, a gente sempre fala que joio e trigo juntos, né? O joio parecido com o trigo, mas pelos frutos conhecereis a árvore. Então, assim, dentro da igreja, seja do clero, ou seja, leigos, a gente tem os que fazem, os que atuam, né? Os que atuam. Vejam, por exemplo, no começo do século XX, uma vez eu estava estudando sobre os anos 20 no Brasil, sobre a questão que antecedeu a criação do Ministério da Educação. Então você tem, nos anos 20, todo um debate sobre educação no Brasil que vai preparar o terreno para o chamado Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né? Que é bem modernista, que é bem progressista, que é bem, né? E que praticamente aquele movimento ele foi, entre aspas, assim, comprometeu o ensinamento católico no Brasil. Aquele movimento, né, comprometeu o ensinamento católico no Brasil, criou dificuldades que aí depois veio, né, escola pública, gratuita e obrigatória, e bom, em suma, tudo mais. E eu estudando aqueles antecedentes todos, você veja, uma educação mais progressista, uma educação mais laica, entendeu? E um dos que defendia essa educação, que estava ali, tem até foto com
os líderes do manifesto da Escola Nova, quem era? Dom Helder Câmara. Então você veja, Dom Helder Câmara, ele não foi só dentro da igreja, na sociedade atuou para fazer o que a gente viu, e agora, inclusive, o seu processo aí de canonização tá célere. Enquanto que o processo da Princesa Isabel está parado, o dele está veloz. Então, a questão que eu quero dizer é assim, o que está aqui, dizendo o Heitor, é um pouco isso que ele está dizendo, que eu quero dizer. O joio já suplantou o trigo em muito, mas muito. Eles não estão mais juntos. O trigo está completamente ofuscado e em minoria absoluta. É um pouco isso que está acontecendo. Mas, isso que é importante ressaltar. A igreja começou com 12. Com apenas 12. Então, isso que é importante ressaltar. A igreja começou com 12. O cristianismo começou com apenas 12. Começou com o nosso Jesus Cristo, né, que é a face visível do Pai, o Verbo encarnado. Nunca me esqueço que em Pentecostes, lá estava Nossa Senhora com eles, né? Falamos disso no outro dia numa conversa privada, né, sobre a importância de Nossa Senhora, que também estava em Pentecostes. Ressaltei que o último dogma mariano, duas coisas que eu ressaltei para finalizar, né? Ressaltei que todos os dogmas cristológicos foram declarados antes da Reforma Protestante. Isso é muito importante. Antes da Reforma Protestante, século XVI. E os dogmas marianos, o último dogma mariano, que foi o dogma da Assunção, foi declarado pelo Papa Pio XII em 1950. E aí a gente está vendo que a barca sobre a tempestade está agora vivenciando aí uma das piores, acho que a pior tempestade desde então. Mas a gente sabe que até a última geração, as tribulações tendem a se intensificar até a grande tribulação final, que a gente sabe que está predita, né, profetizada pelo próprio Cristo, né, em Marcos 13, e que ele retornará vitorioso para fazer a separação do joio e trigo, que só ele fará, como também ele fará ressurgir todos. Vejam, isso que é importante no dogma católico, no ensinamento católico. E a volta de Cristo, ele voltará para ressurgir todos, de todas as gerações, só que cada um com a recompensa ou o castigo do que fez enquanto estava aqui. Então, isso que é importante ressaltar. E aqui nesse transcurso, cada um vai fazendo a sua parte. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, o que eu quero ressaltar aqui estou vendo aqui a Joyce Santos lembrando aqui a oração de São Miguel Arcanjo, né, de São Grande Papa Leão XIII, Papa da Renovaram, né? Inclusive a própria Princesa Isabel escrevia cartas para o Papa Leão XIII, recebeu dele a Rosa de Ouro. Mas há uma última pergunta que eu quero fazer para você, para a gente, né, encerrar a nossa live. Uma última pergunta. Restauração da monarquia no Brasil. Como é que você vê essa possibilidade promissora nesse momento terrível que nós estamos vivendo, um país entregue, né, a bandidos, da pior espécie, uma república que está putrefada. Como é que você vê essa possibilidade da restauração monárquica no Brasil? Para encerrar. Maravilha. Encerrando,
Esse assunto da restauração monárquica muito me interessa, eu tenho escrito algumas coisas a respeito. Antes eu quero fazer só uma pequena resposta aqui a algumas pessoas no chat, um tal de católico apostólico romano, Lassan está caluniando o Papa Leão XIII. Para deixar bem claro, viu, pessoal? Eu estou aqui citando fatos. Leão XIII é Papa, um Papa extremamente ortodoxo em tudo aquilo que ele ensinou. Não estou negando seu pontificado de modo nenhum. Agora, estou dizendo erros graves que aconteceram no seu pontificado, que inclusive ele se arrependeu de boa parte daquilo que ele fez em questão política quando ele estava em véspera de morrer. Tá bom, pessoal? Deixar isso bem claro, que aqui não estou dando a minha interpretação, mas citando fatos. Beleza? Muito bem. O Papa Leão XIII é tomista, né? Um grande Papa, né? Tomista, e tantas outras, todas as suas encíclicas são memoráveis. Lindas. Lindas mesmo. Então é isso. Papa Leão XIII, um Papa que escreveu grandes encíclicas, porém teve seus erros políticos. Tá? O Papa não é infalível na questão política. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Quanto à restauração da monarquia no Brasil, eu não acredito que vai haverá restauração política enquanto não houver uma restauração da fé. Quando os católicos se tornarem católicos de verdade, quando nós extirparmos as heresias desse país, quando nós tivermos orgulho de sermos católicos novamente, aí sim nós podemos pensar novamente numa restauração monárquica. E Portugal foi uma monarquia criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma conferência no canal Controvérsia Católica chamada A Vocação Católica do Brasil, A Vocação Católica do Brasil Portugal. E quem elegeu o primeiro rei de Portugal foi nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa, no milagre de Ourix, na batalha, no milagre de Ourix, né? na batalha de Ourix, Dom Afonso Henriques. Ou seja, o que é o ponto que nós temos que saber aqui dessa questão? A fé católica do povo tem que ser restaurada. E não importa se nós estamos aí com o PT, não importa se estamos numa república, não importa se nós estamos numa monarquia, não importa, nós temos que ser católicos de verdade. Por quê? Porque o nosso objetivo como restauracionistas é nós termos alguma mínima virtude para falar, meu Jesus, minha Nossa Senhora, tá aqui. Isso aqui eu estou fazendo por vocês, estou fazendo para Deus. Não olha para os nossos pecados, não olha para os pecados do povo, porque senão não vai sobrar ninguém. Mas olha o que é bom. Agora, de onde que vai vir a restauração monárquica? Eu não acredito em restauração aí de nenhum desses pretendentes de família real, tá? O ramo miguelista em Portugal é maçom. Aqui no Brasil, o ramo, acho que é de Vassouras, lá o Dom Felipe Orleans de Bragança é maçom. Dom Bertrand tem lá muitos méritos, mas assim, ele não vai falar, por exemplo, dos erros de Dom Pedro I, não vai falar dos erros de Dom Pedro II. Por quê? Porque como é que ele vai falar mal do bisavô e do tetravô dele? Complica, né? Se ele quer restaurar o Império Brasileiro, como é que ele vai falar que os dois antepassados dele que governaram o Brasil eram maçons, destruíram, acabaram, prenderam o Dom Vital, fizeram aqui um erro gigantesco? Então, assim, não vai ser por aí. Essa é a minha visão. Eu acredito na monarquia tradicional católica, no regime aos moldes miguelistas, certo? Dom Miguel, que foi chamado pelo Papa Gregório XVI, o rei mais católico de toda a cristandade. Então, esse é o modelo que nós temos, o rei Dom Miguel, e aqui no Brasil, a princesa Isabel, um exemplo de monarca, certo? Agora, como é que isso vai surgir? Nós acreditamos firmemente que é o seguinte, que nós temos que nos unir, nós temos que criar um movimento político verdadeiramente católico, intransigente, que não conceda em nada em doutrina para o mundo moderno. E aí, quem será o rei? O rei será aquele escolhido por Deus, aclamado pelo povo, eleito pelo clero, ungido pelo clero. Esse aí será o nosso rei. Quem será quando isso acontecerá, só Deus sabe, mas a gente vai continuar fazendo o que é certo até o fim. Muito bem, gostei dessa colocação, né? Escolhido por Deus, aclamado pelo povo e ungido pelo clero. Mas um clero verdadeiramente católico, né? Entendeu? Verdadeiramente católico. Vamos encerrar aqui com Viva São Pio X. Viva São Pio X. Olha, vou te contar, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Luiz Villot, né? Eu gosto muito do trabalho dele. E já que a gente... Bom, vamos mostrar aqui, né? O Papa Pio IX, tá? Papa Leão XIII. E, veja, grande Papa São Pio X. Só pela expressão de rosto, né? Você já vê que é outro quilate, né? Assim, só pela expressão de rosto é um santo mesmo. Viva, né? Viva Dom Miguel. Já fiz uma live aqui. Viva Dom Miguel. O ano passado eu fiz aqui, se você não viu, eu sugiro que vocês revejam. Eu fiz umas 2 ou 3 lives no ano passado
só sobre o processo de independência do Brasil, o grande erro foi ter desfeito o que Dom João VI fez e ter criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse foi o grande erro. Que o próprio filho, Dom Pedro I, se voltou contra o pai, que causou muito desgosto, as suas intempestividades, fomentado pela maçonaria, levado pelo José Bonifácio e tudo mais. Causou guerra no Brasil, que são as guerras de independência, endividou o Brasil, perdemos o Uruguai por conta dessa intempestividade. Vendeu o Brasil para os Rothschild. E aí foi guerrear com Dom Miguel, que saiu em defesa de Portugal contra os liberais do Porto. Dom Miguel perdeu tudo e foi depois para a Alemanha e acabou sendo sustentado, inclusive, pelo Papa da época, que o ajudou, inclusive, etc. Mas ninguém fala em Dom Miguel, também muito pouco da Princesa Isabel e por aí afora. Bom, Matheus Lassan, agradeço, então, a sua gentileza de estar vindo aqui e ter partilhado esse conhecimento aqui no nosso canal. Acho que foi bem proveitoso, o pessoal aqui gostou muito, muitos diziam assim, não, pode continuar, é que eu tenho uma outra atividade agora também, ainda. Tarde. Mas eu agradeço, o canal está aberto e, como eu disse, você é jovem, está começando, está com ardor evangelizador, que Deus abençoe e que se aprofunde nos estudos e que não falte aquilo que São Paulo exorta em 1 Coríntios 13. De nada adianta, conhecimento e fazer tantas coisas se faltar caridade. Tá? A verdadeira caridade, A verdadeira caridade que não tem nada a ver com filantropia, não tem nada a ver também com, sabe? É a verdadeira caridade que é isso que deve nos mover, para diante dos desafios do nosso tempo, a gente afirmar o evangelho da vida. Agradeço, então, e o canal fica aberto aqui para em outros momentos a gente poder prosseguir aqui outras partidas. Quer deixar alguma palavra de encerramento? Sim. Qual a palavra? Meu muitíssimo obrigado ao professor Hermes Nery, meu muitíssimo obrigado a todos que estão aqui presentes no chat. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostaria de falar aqui por mais tempo, de estar aí, é sempre um prazer, uma satisfação enorme o professor Hermes, alguém assim de primeiro escalão aqui no cenário político brasileiro, um católico, e estamos unidos aí na luta contra o anticristo, na luta contra o modernismo. E minhas palavras finais no meu canal, Matheus Lassan. Quem quiser conhecer mais de política tradicional católica, Egídio Romano, sobre Eugênio Vargas Latapie, a questão do Halimã, com mais profundidade, está tudo lá. Então, deixo aqui meu abraço, minha saudação, salve Maria a todos do chat, viva a Imaculada, viva Dom Miguel, viva Cristo Rei, viva a restauração. Viva Cristo Rei, olha aqui, ó, estão pedindo aqui outra live, tá? Então é isso, pessoal, parece que gostou da live aqui, ó, tá vendo? Incrível, Ave Glória, Ave Império do Brasil, e o pessoal aqui, todos aqui, maravilha. Meus amigos, então ficamos por aqui. Agradeço Matheus Lassan pela partilha aqui hoje, nesse dia 4 de setembro de 2023, como eu falei. Minha mãe, se estivesse viva, estaria com 84 anos hoje, faleceu com 81, é um dia para mim muito especial. O pessoal continua aqui fazendo considerações, Muito bem, maravilha. Obrigado, vários comentários aqui. Maravilha. Meus amigos, ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.